se lembra desse homem? Ele vai aparecer aqui. Eu queria primeiro a foto dele. Eu vou mostrar quem é esse homem já já. Mostra a foto primeiro pra mim aqui, Sidão, por favor. Já já eu mostro esse homem saindo da delegacia. Primeiro eu quero a foto dele aqui no meu telão. Isso. Deixa ele aqui um pouco. Uma coisa de cada vez. Você lembra desse homem? Esse é o sargento do Corpo de Bombeiros do DF, Rafael Zilli. Ele é acusado de praticar o chamado estelionato amoroso e vem há muito tempo fazendo vítimas no DF. Bom de papo e sempre gentil e carinhoso, ele enganou e tirou vantagens financeiras de muitas mulheres. Dizia que iria pagar e nunca cumpria a promessa. Foi noivo ao mesmo tempo, acreditem, de 6 mulheres diferentes. Nos últimos 6 anos, se envolveu com 18 mulheres aqui em Brasília. Veja o relato de uma das vítimas. As situações abusivas era psicologicamente mesmo. Ele me agredia muito com palavras. E chegou ao nível de, que a gente tinha algumas fotos, né? Ele tirava foto. Eu tô com saudade, me manda uma foto, né? E foto mesmo nua. E ele começou a dizer que ia mandar essas fotos quando ele ficava muito agressivo. Ele muda de personalidade em questão de segundos, assim. Uma hora ele é um príncipe, outra hora ele é um monstro. Hoje o sargento do Corpo de Bombeiros, agora sim, Sidão, aperta o botão, foi depor na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, a DEAN. E essa é a imagem exclusiva dele saindo da delegacia. Pode colocar exclusivo que dá trabalho pra fazer, assim dizia o Marcelo. Pode colocar exclusivo. Essa é a imagem, ele está de camisa azul. Quem tem mais informações é o Manuel de Oliveira. Boa noite a você, Manuel. Dá muito trabalho, viu, Henrique? Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta. Nós chegamos aqui na Delegacia da Mulher, localizada na Asa Sul, no início da tarde desta quinta-feira, e desde então estamos acompanhando toda a movimentação, o passo a passo e tudo o que aconteceu por aqui. O sargento do Corpo de Bombeiros, o Rafael Zilli, ele chegou por volta de 2h40 da tarde, acompanhado da advogada, e logo em seguida prestou depoimento aqui na delegacia. O depoimento durou cerca de 1h30, 1h40. Depois do depoimento, ele saiu, conforme a gente viu aí, e mais uma vez, em primeira mão, Henrique, para você e para todo mundo que está em casa, com exclusividade, com muita gentileza, a doutora Karina Duarte, ela que vai trazer detalhes do que aconteceu no dia de hoje, principalmente em relação ao depoimento do sargento do Corpo de Bombeiros. Doutora, primeiramente, muito obrigado por atender a reportagem do Cidade Alerta. Ele se apresentou aqui por livre e espontânea vontade. O que ele disse para a polícia? Boa noite. Isso, boa noite. Obrigada pela oportunidade. Sim, até o momento ele está colaborando com as investigações. Ao longo da semana, a advogada dele entrou em contato, já querendo apresentar o Rafael para que ele apresentasse a versão dele. Foram deferidas medidas protetivas de urgência pelo judiciário a pedido dessas mulheres, e o juiz determinou, dentre outras medidas, que ele tivesse a posse das armas dele suspensas. Ele tinha armas registradas e, exatamente para dar efetividade a essa decisão, foi também expedido um mandado de busca e apreensão de eventuais armas que ele tivesse em poder. Em todo caso, ele também se antecipou e espontaneamente procurou o órgão militar dele, entregou uma arma de fogo. Mas, em todo caso, a Polícia Civil aqui, para a gente garantir que não teria outras armas ainda em poder dele, ainda assim, hoje a gente foi até a residência dele para cumprir esse mandado de busca. Foi cumprido a apreensão de algumas munições que ainda estavam em poder dele. Em todo caso, como a arma era devidamente registrada, não havia que se falar em prisão em flagrante, já que a arma ali era realmente irregular. Ainda nessa tarde, ele foi ouvido em todos os inquéritos que estão em tramitação aqui na nossa DEAN em relação a essas vítimas que nos procuraram para falar
para comunicar os fatos ali envolvendo perseguição, ameaça, injúria, que elas teriam sido vítimas. 2 mulheres que se dizem vítimas do sargento do Corpo de Bombeiros também estiveram aqui e registraram mais 2 boletins de ocorrência. O que elas falaram para a polícia? Elas registraram o que? Realmente estelionato? Olha, elas falam, assim, são fatos semelhantes em relação a de terem descoberto ali que estavam se relacionando com ele e que posteriormente descobriram que ele estava se relacionando concomitantemente com outras pessoas. Uma delas diz ter tido esse prejuízo financeiro, dele ter se apoderado de valor em espécie com a promessa de devolver, acabou que não teria devolvido. Em todo caso, a gente vai aqui ao longo dos inquéritos verificar se realmente ele teve essa intenção de obter uma vantagem patrimonial delas, mas ao que consta até o momento dos inquéritos já instaurados, a gente está no sentido de verificar eventuais crimes de ameaça, de perseguição e de injúria. Bom, Henrique, a doutora Karina Duarte, ela te ouve, querido, está à sua disposição. Muito obrigado, delegada. Muito obrigado pela sua presença ao vivaço aqui no nosso Cidade. Delegada, qual foi o seu sentimento desse depoimento do sargento do Corpo de Bombeiros? A senhora sentiu verdade nele? Achou ele dissimulado? Qual é a sua avaliação com toda a sua experiência? Olha, sinceramente, eu acho que eu vou frustrar vocês um pouco, que eu prefiro não dar esse tipo de opinião que é muito subjetiva, que é muito pessoal. De qualquer forma, ele, a princípio, está colaborando com as investigações, né? Ele sabe as consequências jurídicas de alguém que não colabora com a justiça, principalmente nos crimes envolvendo violência doméstica. Então, assim, o que eu posso dizer é que até o momento ele está assessorado, né, por profissional do direito e sabe as consequências graves que pode ter caso ele queira aqui se furtar a aplicação da justiça. Então, por isso ele se antecipou já na entrega da arma de fogo que ele tinha em poder dele, já se antecipou para querer já dar a versão dos fatos dele. E é isso, a gente está aqui fazendo o possível para apurar com toda a rapidez dessa situação e também acolher novas mulheres que também tenham se sentido lesada por ele em algum sentido e que queiram procurar a Polícia Civil para registrar também uma ocorrência. Delegada, entendo plenamente a sua posição e respeito a sua posição, mas queria saber da senhora, ou tentar saber da senhora, se nesse primeiro depoimento ele confessa alguma coisa, ele admite alguma coisa de errado que ele fez com essas vítimas que já procuraram a polícia, como algum tipo de agressão ou uma violência psicológica. Ele admite alguma coisa ou nesse primeiro depoimento ele não admite nada? Em relação a essa parte criminal, não, porque nesse caso é um caso que chama muita atenção, principalmente por conta da questão de moral, né? É realmente algo que vai contra essa moralidade, uma pessoa se relacionar ao mesmo tempo com várias mulheres, e isso é inegável, não tinha nem como ele querer não admitir que fez isso, e a meu ver, embora esse ponto específico, né, não seja hoje em dia crime, é algo que mais avilta todos nós enquanto sociedade, o fato dele ter conseguido enganar essas mulheres dessa forma tão aviltante, e isso que é o que mais nos choca, ele não negou. Mas em relação às violências, até porque as violências psicológicas, as ameaças, a maioria era ali algo tudo muito sutil. Então, no sentido de não ser ameaças de morte explícitas, serem algumas ameaças veladas. Então, tudo isso ele negou, eventuais prejuízos financeiros também, ele não admitiu, ele disse que os empréstimos que ele teria tomado de algumas delas, que ele teria devolvido integralmente. Então, a parte criminal, ele realmente negou. Mas essa parte moral, nem tinha como ele falar diferente. Você que está ligado no nosso Cidade Alerta, são 18h10. Estamos conversando com a delegada responsável pelo caso do sargento do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que teve vários casos amorosos e está sendo investigado por isso, né? Eu posso dizer, delegada, me corrija por favor se eu estiver errado, que a investigação a partir desse momento seria de estelionato amoroso?
No momento, a gente ainda não tem elementos para um estelionato amoroso. Como eu falei, o crime de estelionato amoroso, ele é um crime de natureza patrimonial. Quando ele se envolve com alguém, ele usa desse sentimento de afeto, de intimidade, para conseguir ganhar a confiança dessa mulher e ter alguma vantagem financeira a partir disso. E o que a gente percebe aqui era que o engano, o engodo, era simplesmente para ele conseguir se relacionar ao mesmo tempo com várias mulheres. E, enfim, aí nesse sentido, havia sim algumas situações dessas ameaças, dessas injúrias, mas ali não no sentido de essa violência ser para ter uma finalidade patrimonial. Até o momento, os elementos não são nesse sentido. Pois não, Manuel. Doutor, o que foi apreendido então lá na casa do sargento? Munições. Até o momento, algumas munições que se referia à arma de fogo que ele tinha devidamente registrada e que também já está à disposição da polícia. Em relação ao que acontece a partir de agora, esse sargento do Corpo de Bombeiros, identificado como Rafael Zilha, ele pode ser indiciado, ele pode ser preso. O que vai acontecer a partir de agora, doutora? Olha, as vítimas ainda estão chegando, então a gente vai verificar o caso de cada vítima, de cada mulher que procurar a delegacia para narrar o seu caso, porque algumas narram situações de ameaça, outras de injúria, outras de perseguição. Uma falou no sentido de ter tido um prejuízo financeiro que poderia ter constituído uma apropriação indébita ou um outro crime patrimonial nesse sentido. Em todo caso, as provas vão continuar sendo produzidas, principalmente verificar as conversas que ele teve com essas mulheres, registros no celular, enfim, para a gente conseguir individualizar cada conduta e ao final da investigação ele pode ser indiciado por esses crimes, como eu falei, apropriação indébita, ameaça, injúria, perseguição, crime de perseguição específico tem a pena de até 2 anos, tudo em combinado com a Lei Maria da Penha. E o caso, final, vai ser encaminhado para a Justiça. Se a Justiça entender que, no caso, estão presentes elementos de uma prisão preventiva, a Justiça pode vir a decretar a prisão cautelar dele. E é isso, o caso ainda está em andamento. A gente acredita que até mesmo outras mulheres ainda podem aparecer para que o caso seja individualizado e analisado circunstancialmente cada caso concreto. Doutora, muito obrigado pela gentileza, pelas informações aqui no Cidade Alerta. Então, Henrique, a Record TV segue acompanhando esse caso de perto, um caso que chocou realmente o Distrito Federal e o Brasil. Inclusive, estamos preparando mais uma reportagem exclusiva a respeito desse assunto. Essa reportagem será exibida na programação da Record TV. Henrique Chaves. Valeu, Manuel. Valeu, delegada. Muito obrigado pela gentileza de atender ao vivaço o nosso programa. Coloca na tela a foto do sargento aí. Quero conversar com o sargento do Corpo de Bombeiros agora. Ele foi espontaneamente. Dá para dividir a tela, Sidão? Eu e ele aqui do ladinho? Que eu queria conversar com ele. Eu tenho certeza absoluta que ele está assistindo o nosso programa. Ele sabe que a Record era a única emissora que estava lá na delegacia, acompanhando tudo com exclusividade. Sargento, nós estamos à disposição para ouvi-lo. Eu quero conversar com o senhor, não é? Eu vou colocar na tela o nosso telefone aí da produção, da melhor produção do Brasil. O senhor pode pedir pro seu advogado ligar pra minha produção, marcar onde o senhor quiser, se quiser que seja ao vivo, se for gravado. Eu quero ouvir o senhor, ouvir as suas histórias, ouvir esse envolvimento possível que o senhor possa ter tido, né, real, com todas essas mulheres. Enfim, eu quero ouvi-lo, eu quero ver e ouvir o outro lado de todas essas histórias, esses 18 envolvimentos com mulheres aqui no Distrito Federal. A Record TV Brasília, o nosso Cidade, está à disposição para conversar com o senhor, tá bom? Espero a ligação do seu advogado, ou mesmo a minha produção ligando para o seu advogado, para marcar o nosso encontro.